Nesta videoaula de fenômenos de transportes, nós vamos estudar os fundamentos teóricos aqui da lei de Fourier, através da definição de alguns conceitos aqui fundamentais, tá? Para o entendimento do processo de transferência de calor por condução. O primeiro desses conceitos fundamentais é o de fluxo térmico. Então nós podemos entender então o fluxo térmico como a quantidade de energia transferida por unidade de tempo por unidade de área. Baseando-se no enunciado desse conceito aí, a gente consegue visualizar o quê? Que o fluxo térmico é dado por uma quantidade de energia transferida por unidade de tempo por unidade de área. Joules por segundo, watts por metro quadrado, tá? Então, fluxo térmico aqui tem essa unidade de medida, tá? E a quantidade de energia transferida por unidade de tempo por unidade de área. Vamos definir agora a taxa de transferência de calor, que nada mais é do que a quantidade de energia transferida por unidade de tempo. Então a taxa de transferência é o que? Energia por unidade de tempo, que dá watts. A partir agora desses dois conceitos, eu posso entender o fluxo térmico como o que então? Como a taxa de transferência de calor por unidade de área. E observando aqui as definições de cada um desses conceitos, eu posso estabelecer uma relação entre eles, tá? Que é escrito da seguinte forma: a taxa de transferência de calor é igual ao quê? Ao fluxo térmico vezes a área, tá? Esses são conceitos que vão aparecer nos problemas aqui de transferência de calor por condução, tá? E baseado nesses conceitos, fica mais fácil o entendimento de como Fourier experimentalmente, tá, enunciou a lei que recebe o seu nome, tá? Então, basicamente, a lei de Fourier trata daqui da condução de calor, tá? Nesse caso, a gente vai estudar a condução axial, tá? Então, vamos supor que a condução acontece aqui ao longo do comprimento aqui de uma barra de um determinado material, que tem um comprimento ΔX, e a área da seção transversal A, tá? Isso não significa que essa lei é simplesmente para problemas unidimensionais, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprender a escrever a equação da condução aqui, ou melhor dizendo, a lei de Fourier, tá? Em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, tá? E não apenas em uma única direção, como está sendo feito aqui, tá? Esse processo está sendo feito dessa forma para simplificar o entendimento aqui desses conceitos. Então imagine o seguinte, ó, Fourier pegou uma barra de um determinado material de comprimento ΔX, uma área de seção transversal A. Condução nesse sentido aqui, ó, condução de calor. Pois bem, imagine o seguinte, ó, ele pegou esse material e colocou em contato aqui com um reservatório térmico de temperatura TF. Reservatório térmico nada mais é o que? Que é um sistema aqui que você coloca em contato com o corpo, e esse corpo troca calor com o nosso reservatório, só que a temperatura aqui do reservatório não é alterada. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de calor muito grande comparada com a quantidade de calor que esse corpo necessita para entrar em equilíbrio aqui, tá? Então, antes de começar o experimento, ó, em T menor que zero, ou seja, ele não começou a fazer o experimento dele ainda, ele deixou essa barra em contato com esse reservatório até que ocorresse o que? O equilíbrio térmico entre a barra e esse reservatório térmico, tá certo? Significa o que? Em qualquer ponto que ele fosse medir a temperatura aqui da barra, o valor seria TF. Tá certo? Então, se a gente fosse escrever um gráfico da temperatura em função aqui da posição, ou melhor dizendo, da temperatura em relação à direção x aqui, nada mais é do que eu estou falando, temperatura em cada ponto aqui dessa barra, tá? Na direção x aqui, a temperatura seria o quê?
TF, que é a temperatura do reservatório térmico de temperatura TF, tá? Então, para cada ponto da barra, eu tenho o mesmo valor, então a temperatura ela é constante. Desde zero, que é o início da barra aqui, até o final da barra, que eu representei aqui por ΔX. Correto. Agora imagine o seguinte, vai começar o experimento. Aí o que Fourier fez? Ele chegou aqui com um reservatório térmico de temperatura TQ maior do que a temperatura TF, tá? E foi nesse instante que ele começou a cronometrar e fazer análise, realmente fazer o experimento. Então, se eu fosse fazer um gráfico do que está acontecendo aqui no exato momento onde ele encostou esse reservatório térmico na outra face aqui da barra, o gráfico ficaria dessa forma aqui, ó. Temperatura Q aqui, temperatura TF ao longo da barra. Não deu tempo ainda de cada ponto aqui da nossa barra aumentar a sua temperatura devido à transferência de calor, tá? Agora imagine o seguinte, o tempo passou, estou cronometrando. Se a gente fosse construir um gráfico aqui, após alguns segundos, a gente veria uma coisa desse tipo aqui, ó. Temperatura em função aqui da direção X, ao longo de cada ponto da barra, teria esse perfil aqui. Aí o tempo foi passando, aí Fourier fez mais um gráfico disso daí. E ele ficou dessa forma agora. O tempo passou, ele fez mais um gráfico e ficou dessa forma. Perceba que o nosso perfil de temperatura aqui, a distribuição de temperatura, ela está mudando com o tempo, tá? Então esse regime aqui é o que a gente chama de regime transiente, tá? Onde o perfil de temperatura ou a distribuição de temperatura depende ainda do tempo. Aí, Fourier, que não tinha muito o que fazer naquela época, deixou o experimento rolando por um tempo bem grande, ó. Aí depois que ele deixou o experimento rodando por esse tempo bem grande, ele observou o quê? Que o perfil de velocidade aqui, ó, é dado por uma reta, tá? Nesse caso aqui, nosso sistema está no que a gente chama de regime estacionário. A temperatura em cada ponto da barra não mudou mais com o tempo, ó. Perceba onde está parado aí. Pode passar mais tempo que a temperatura aí vai ser a mesma. Diferente do que aconteceu aqui, ó. Num determinado instante de tempo, a temperatura dessa posição da barra era esse valor. Passou mais um tempo, ó, a temperatura aumentou. Passou outro tempo, a temperatura aumentou de novo, tá? Então, regime transiente, regime permanente ou regime estacionário, tá? Nesse caso, a temperatura aqui não depende mais do tempo, tá? Só da posição. Tem um gradiente de temperatura ao longo da barra. Então, ao longo da realização do experimento, conforme foi ilustrado anteriormente, o Fourier ele aplicou um método científico. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ó. Primeiro ele manteve constante o comprimento aqui da barra. E ele aumentou a diferença de temperatura entre as faces da barra. Quando ele fez isso, ele observou que o fluxo térmico aumentava. Depois, o que ele fez? Ele manteve constante a diferença de temperatura entre as faces da barra. E ele aumentou o comprimento da barra. Quando ele fez isso, ele observou o quê? Que o fluxo térmico diminuía. Baseado nessas duas observações, Fourier estabeleceu a seguinte relação, ó, que o fluxo térmico era diretamente proporcional à variação de temperatura e inversamente proporcional à variação aqui do comprimento da barra. Além disso, Fourier percebeu que quando ele modificava o tipo de material, o fluxo térmico podia aumentar ou diminuir, dependendo da natureza desse material, tá? Então, a partir dessa observação, ele saiu dessa relação aqui e escreveu a seguinte equação, tá? Na qual o fluxo térmico é igual a menos a condutividade térmica ΔT por ΔX, tá? Esse K aqui é uma propriedade do meio denominada de condutividade térmica, tá? Quanto maior for o K de um material,
maior é a condução de calor do material. Eu posso escrever a lei de Fourier através de relações diferenciais, tá? Pensando que essa variação de temperatura é infinitesimal e a variação aqui no comprimento também é infinitesimal. Então, o fluxo térmico é o menos K dt dx e a taxa de transferência de calor menos K, a área de transferência, dt dx. Aí você deve estar perguntando, mas o porquê desse sinal negativo? Vamos entender por que Fourier colocou inteligentemente esse sinal aqui, tá? Na relação aqui que a gente conhece como lei de Fourier. Para descobrir o porquê desse sinal, vamos analisar as seguintes situações. Ó. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho uma transferência de calor em uma barra, igual a que a gente fez no experimento de Fourier lá, tá? Anteriormente. Em uma das faces eu tenho uma posição que eu determinei x1, x2, então entre x1 e x2 está a barra aqui, então imagine que a barra está aqui dentro, ó. x1 e x2, tá? Em x1, nessa face aqui dá para o x1, a temperatura dessa face é T1. Na outra face da oposta, a temperatura é T2. Perceba o seguinte, ó, x2 é maior do que x1, certo? E T2 é maior do que T1. Lembrando que a origem do sistema está aqui. Então, o ΔT, que é dado por T2 menos T1, vai ser uma quantidade maior do que zero. E o ΔX, que é o x2 menos x1, também vai ser uma quantidade maior do que zero. Agora, olha aqui para a lei de Fourier. Ó. ΔT dividido por ΔX, se eu dividir ΔT por ΔX, ΔT positivo, ΔX positivo, o resultado disso vai ser o quê? Positivo. Se eu multiplicar isso pela quantidade térmica, vai continuar sendo positivo. Ou seja, se a lei de Fourier fosse escrito sem o sinal aqui, ó, o que ia acontecer aqui? Ó? Estaria falando para a gente que o calor estava saindo de x1 e indo para x2. Isso pode acontecer? Não. O calor sempre vai ser transferido da região de maior temperatura para a de menor temperatura. Então, o fluxo térmico não tem na direção positiva do eixo x. Ele está em qual direção? Na direção negativa. Tá? Que é dada por quê? Porque esse sinal aparece aqui, ó. Tá? Se não existisse sinal, o fluxo térmico estaria invertido aqui, tá? Para não ter esse erro, o que acontece? Tem um sinal negativo, quando eu divido um por outro positivo, multiplico por esse aqui negativo, então o fluxo agora fica no sentido correto dele, tá? Da região de maior temperatura para de menor, ou seja, de x2 para x1. Então o sentido dele é de x2 para x1. Agora vou analisar essa outra situação, ó. Na posição x1 da barra agora, eu tenho uma temperatura T1 na posição x2, T2. Só que nesse caso, ó, T1 maior do que T2. Então, quando eu fizer o ΔT, vai ser T2 menos T1. Isso aqui vai ser o quê? Uma quantidade negativa. E agora, quando eu fizer o ΔX, que é o x2 menos x1, isso aqui é positivo. Quando eu divido um pelo outro, o resultado disso aqui é o quê? Negativo. Então, significa o quê? Que o fluxo térmico estaria vindo de x2 para x1, ou seja, no sentido oposto ao sentido positivo do eixo x. Isso é verdade? Não é. Por quê? Porque é sempre da maior temperatura para menor, ou seja, é de x1 para x2. Então, por isso que tem um sinal negativo, tá? Quando eu multiplico agora por menos 1, eu faço com que o fluxo fique já no sentido correto. Tá? Então, está explicado o porquê do sinal negativo aqui na lei de Fourier. Bons estudos e até a próxima.